Mística Cidade de Deus, capítulo 8, livro 5 do tomo 3. Explicação do modo como a grande rainha praticava a doutrina do Evangelho ensinada por seu Filho Santíssimo. Atos de Jesus adolescente. Crescendo em anos e obras, o nosso Salvador já ia transpondo a idade infantil e sempre realizando o que o Eterno Pai lhe encomendara em benefício dos homens. Não pregava publicamente, nem realizava na Galileia tão claros milagres como faria depois, e como fizera antes no Egito. Todavia, oculto e dissimuladamente, sempre operava grandes influências na alma e no corpo de muitos. Visitava os pobres e enfermos, consolava os tristes e aflitos, a estes e a outros muitos. Conduzia à salvação eterna de suas almas. Esclarecia-os com os conselhos, movia-os com interiores inspirações e favores para se converterem ao seu Criador, afastando-se do demônio e da morte. Estes benefícios eram contínuos e para fazê-los saía muitas vezes de casa. Ainda que os favorecidos sentissem que eram renovados pela presença e palavras de Jesus, ignorando o mistério, se calavam, não sabendo a que atribuir o fato, a não ser ao próprio Deus. A grande Senhora do mundo conhecia estes prodígios no espelho da alma santíssima de seu Filho e por outros meios. Quando estavam juntos, prostrada a seus pés, adorava-o e lhe agradecia por tudo. Conferências entre Jesus e Maria. No resto do tempo, o menino Santíssimo permanecia com sua mãe, preenchia-o com orações e instruções, e instruía, e conversava com ela sobre a solicitude que, como bom pastor, devotava ao seu querido rebanho. Falava também dos méritos que desejava conquistar para salvá-los e dos meios que determinara aplicar para isso. A prudentíssima senhora tudo ouvia e cooperava com sua divina sabedoria e amor. Acompanhava-o nos ofícios de pai, irmão, amigo, mestre, advogado, protetor e redentor do gênero humano. Entretinham estas conferências por meio da palavra e pelos atos interiores, mediante os quais filho e mãe também se falavam e se entendiam. Dizia-lhe o Filho Santíssimo: minha mãe, quero fundar a igreja sobre o fruto de minha vida e obras. Este fruto será uma doutrina e uma ciência que, pela fé e a prática, se tornará vida e salvação para os homens. Será uma lei santa, fecunda e poderosa para extinguir o mortal veneno que Lúcifer derramou no coração humano pelo primeiro pecado. Quero que, por meio de meus preceitos e conselhos, os homens se espiritualizem e se elevem à minha participação e semelhança. Sejam depositários de meus tesouros enquanto viverem na terra. Nossa, que lindo! E depois cheguem à participação da minha eterna glória. Quero entregar ao mundo a lei que dei a Moisés, renovada e aperfeiçoada com uma nova luz e eficácia, constituída por preceitos e conselhos. Uau! Maria, arquivo da graça. Todas estas intenções do Mestre da Vida, sua divina mãe conhecia com profundíssima ciência e com igual amor as acolhia, venerava e agradecia em nome de toda a raça humana. À medida que o Senhor ia manifestando cada um destes sacramentos, a Virgem ia conhecendo a eficácia que Jesus daria a eles, a lei e a doutrina do Evangelho. Sabia os efeitos que produziriam nas almas que guardassem essa doutrina e o prêmio que lhes corresponderia, e antecipadamente agiu como se tudo praticasse no lugar de cada criatura. Conheceu expressamente os 4 evangelhos com as próprias palavras e mistérios com que os evangelistas os escreveriam. Entendeu pessoalmente a doutrina de todos, porque sua ciência excedia a dos escritores. Poderia ser sua mestra expondo a mesma doutrina sem usar palavras que eles empregaram.
Conheceu também que esta ciência era a cópia da ciência de Cristo, pela qual os evangelhos seriam escritos e ficariam depositados em sua alma como as tábuas da lei na arca do testamento, conforme Hebreus 9:4. Seriam os legítimos originais de todos os santos e justos da lei da graça para copiarem a santidade e ficariam depositados no arquivo da graça, Maria Santíssima. Uau! A santidade da Virgem ultrapassou a de todos os santos, com certeza. Seu divino mestre fez-lhe compreender também que tão raros favores lhe acarretava a obrigação de praticar toda a doutrina com suma perfeição em vista dos altíssimos fins que ele pretendia. Se fôssemos aqui narrar quão adequada e plenamente assim o cumpriu nossa grande Rainha e Senhora, seria necessário contar neste capítulo toda a sua vida, pois ela foi a suma do Evangelho, copiada de seu próprio Filho e Mestre. Lembremo-nos de quanto esta doutrina produziu nos apóstolos, mártires, confessores, virgens e demais santos e justos que existiram e existirão até o fim do mundo. A não ser Deus, ninguém o poderia descrever e muito menos compreender. Consideremos agora que todos os santos e justos foram concebidos em pecado, apresentaram algum óbice à santidade. Não obstante terem crescido na virtude, santidade e graça, sempre tiveram alguma falha. Em Nossa Divina Senhora, porém, nunca houve estas lacunas e minguantes de santidade. Conforme Romanos 5:12 e 1 João 1:8. Só ela foi matéria plenamente adequada, sem resistência à atividade do poder divino e de seus dons, sem impedimento nem oposição, recebeu a impetuosa torrente da divindade, comunicada por seu próprio Filho e Deus verdadeiro. Daqui entenderemos que só na clara visão do Senhor, na felicidade eterna, chegaremos a conhecer o quanto nos for possível a santidade e excelência desta maravilha de sua onipotência. Incompreensível a ciência de Maria. E agora, ao querer explicar, mesmo em geral, sem descer a pormenores, um pouco do que me foi manifestado, não encontro termos para o dizer. Nossa grande rainha e mestra guardava os preceitos e conselhos evangélicos de acordo com a profunda inteligência que deles recebera. Ora, nenhuma criatura é capaz de compreender até onde chegava a ciência e inteligência da Mãe da Sabedoria sobre a doutrina de Cristo, e o que se chega a compreender ultrapassa os termos e palavras que usamos. Demos o exemplo da doutrina daquele primeiro sermão que o Mestre da Vida fez a seus discípulos na montanha. Na Mateus 6:1. Nele encerrou a suma da perfeição evangélica na qual fundava sua igreja, declarando bem-aventurados os que a seguirem. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados, disse o Mestre, o Senhor, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este foi o primeiro e sólido fundamento de toda a vida evangélica. Os apóstolos e nosso pai São Francisco a compreenderam altamente, mas só Maria Santíssima chegou a penetrar e avaliar a grandeza da pobreza de espírito. E assim como a entendeu, a praticou. Não entrou em seu coração imagens de riquezas temporais, nem sentiu tal inclinação. Amando as coisas como obras de Deus, afastava-os quando serviam de embaraço ao amor divino. Usou-as parcamente só enquanto a auxiliavam a glorificar o Criador. Sendo rainha de toda a criação, admirável e perfeitíssima foi sua pobreza. Tudo isto é verdade, mas ainda é muito pouco para expressar o quanto ela compreendeu, apreciou e praticou a Nossa Grande Senhora a pobreza de espírito, a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurança segunda, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Nesta doutrina e sua prática, com sua mansidão aminíssima, excedeu Maria Santíssima não só a todos os mortais, como se diz de Moisés, em Números 12:3, em relação aos seus contemporâneos, mas aos mesmos anjos e serafins.
Na carne mortal, esta inocentíssima pomba teve seu interior e potências mais invulneráveis à ira e à perturbação do que os espíritos que não têm sensibilidade como nós. Foi em grau inexplicável senhora de suas faculdades espirituais e corporais, e também do coração de todos com quem tratava. De todos os modos possuía a terra, de que se sujeitava ao seu amável domínio. Terceira bem-aventurança. Mateus 5,5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Entendeu Maria Santíssima mais do que qualquer língua possa explicar a excelência das lágrimas, seu valor, como também a estultice e perigo do riso e alegria mundana. Quando os filhos de Adão, concebidos no pecado original e depois manchados pelos pecados atuais, se entregam ao riso e deleite, esta divina mãe, sem culpa alguma, sentiu que a vida mortal era para chorar a ausência do Santíssimo Bem e os pecados que contra ele foram e são cometidos. Sentidamente chorou por todos e suas lágrimas inocentíssimas mereceram as consolações e favores que recebeu do Senhor. Seu puríssimo coração vivia contristado à vista das ofensas feitas ao seu amado Senhor e Deus eterno. Seus olhos eram duas fontes, conforme Jeremias 9:1, e seu pão dia e noite era chorar, conforme Salmos 41:4. As ingratidões dos pecadores ao seu Criador e Redentor. Nenhuma pura criatura, nem todas juntas choraram mais do que a nossa Rainha das Lágrimas. Não obstante estar naquelas a culpa, causa do pranto e das lágrimas, enquanto em Maria Santíssima se encontrava a graça, fonte do gozo e da alegria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Conheceu Nossa Divina Senhora o mistério da fome e da sede de justiça. Sentiu-a mais intensamente do que o fástio que dela tiveram e terão todos os inimigos de Deus. Chegando ao cume da justiça e santidade, sempre esteve sedenta de fazer mais por ela. A esta sede correspondia a plenitude da graça com que a saciava o Senhor, dirigindo-lhe a torrente dos tesouros e suavidade da divindade. A quinta, bem-aventurança dos misericordiosos, que alcançarão de Deus misericórdia, conforme Mateus 5:7. Teve-a em grau tão nobre e excelente que só ela pode merecer o nome da Mãe de Misericórdia, assim como Deus é chamado de Pai das Misericórdias, conforme Coríntios 1:3. Sendo ela inocentíssima, sem culpa alguma, para suplicar misericórdia, teve-a em supremo grau por todo o gênero humano e com ela o socorreu. Conforme Isaías 30:18. Conhecendo com altíssima ciência a excelência desta virtude, jamais a negou nem negará a quem lhe a pedir. Nisto imita perfeitíssima a Deus, como também em se antecipar ao encontro dos pobres e necessitados para lhes oferecer amparo. Bem-aventurados os puros de coração, os pacíficos, os perseguidos. A sexta bem-aventurança, que se refere aos puros de coração para ver a Deus, conforme Mateus 5:8, foi sem semelhante em Maria Santíssima. Escolhida como sol, imitava o verdadeiro sol da justiça e ao astro material que nos ilumina, e cuja luz não se mancha nas coisas inferiores e sórdidas. Jamais entrou no coração e potências de nossa puríssima princesa espécie ou imagem de coisa impura. Era-lhe isto impossível, pois sempre a ocupavam puríssimos pensamentos desde seu primeiro instante da existência. Decorriam da visão da divindade que então recebeu e depois noutras muitas vezes que se refere nesta história, ainda que pelo seu estado de viadora era de passagem e não permanente. A sétima bem-aventurança dos pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Foi concebida a nossa rainha com admirável sabedoria, como iria necessitar, deveria conservar a paz do coração e das potências entre os sobressaltos e tribulações da vida. Paixão e morte de seu Filho Santíssimo. Nestas ocasiões e em todas as demais foi vivo o retrato de sua pacificação. Nunca se perturbou desordenadamente e soube aceitar as maiores penas em suprema paz. Como perfeita filha do Pai Celestial, título que merecia especialmente por essa excelência. A oitava bem-aventurança dos perseguidos por causa da justiça. Alcançou em Maria Santíssima os supremos cumes, conforme Mateus 5:10.
Tirar a honra e a vida de seu Filho Santíssimo, Senhor do mundo, por ter pregado e ensinado a justiça ao mundo nas circunstâncias em que foi feita tal injúria. Só Maria e o próprio Deus a padeceram com certa igualdade, pois ela era a verdadeira mãe, como o Senhor era pai de seu unigênito. Só esta senhora imitou o Senhor no sofrer esta perseguição, e entendeu que até este ponto deveria praticar a doutrina que seu divino mestre ensinaria no Evangelho. Maria, perfeita observante da lei. Declarei um pouco do que entendi da ciência de Nossa Grande Senhora em compreender e praticar a doutrina do Evangelho. O que falei das bem-aventuranças poderia dizer dos demais preceitos e conselhos do Evangelho e de suas parábolas, tais como o preceito de amar os inimigos, de perdoar as ofensas, de fazer as boas obras ocultamente, sem vanglória, de fugir da hipocrisia, os conselhos da perfeição contidos nas parábolas do tesouro, da pérola, das virgens, da semente dos talentos, e quantas foram escritas pelos 4 evangelistas. Entendeu a todas, com a doutrina que continham, os fins altíssimos para os quais o Divino Mestre as narrava. Todo mais santo e de acordo com sua divina vontade, ela entendeu como deveria praticar, e assim o fez sem omitir um só tio ou letra. Desta senhora poderia-se dizer o mesmo que disse Cristo: nosso bem, não vim abolir a lei, mas sim cumpri-la. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Evangelho, vida de Cristo e Maria. Minha filha, convém que o verdadeiro mestre da virtude ensine o que pratica e pratique o que ensina. O dizer e o fazer são 2 partes do magistério, para que as palavras ensinem e o exemplo acredite e mova a ser aceito e executado o ensino. Tudo isto fez meu Filho Santíssimo e eu a sua imitação. Como nem sempre estaríamos no mundo, quis ele deixar os sagrados evangelhos como cópias de nossa vida. Assim, os filhos da luz ajustariam suas vidas à de seu mestre e a minha, pela observância da doutrina evangélica que lhes deixava e que ensinara para ser imitado. Tanto quanto isso valem os sagrados evangelhos, e nessa medida deves estimá-los e ter em extrema veneração. Advirto-te que para meu Filho Santíssimo e para mim é grande glória e complacência ver que suas divinas palavras e as que narram sua vida são respeitadas e dignamente estimadas pelos homens. Ao contrário, considera o Senhor grande injúria que os evangelhos e sua doutrina sejam esquecidos pelos filhos da Igreja. Há muitos que não entendem, não advertem, não agradecem este benefício e nem fazem dele mais memória do que se fossem pagãos sem a luz da fé. A palavra de Deus. Tua dívida neste ponto é grande. Recebeste conhecimento da veneração e apreço que tive pela doutrina evangélica e de quanto trabalhei para pô-la em prática. Se não pudeste entender tudo quanto eu fazia e compreendia, por ser impossível a tua capacidade, pelo menos neste favor, nunca mostrei tanta benignidade como contigo. Atende, pois, com grande cuidado, como lhe deves corresponder, e não deixar ocioso o amor que concebeste pelas divinas Escrituras, principalmente pelos Evangelhos e sua altíssima doutrina. Esta há de ser a lâmpada acesa em teu coração, e minha vida o retrato para modelares a tua. Pondera quanto vale e te importa empregar nisso toda a diligência, pelo prazer que darás ao meu Filho e Senhor e pelo empenho que novamente sentirei de exercitar contigo o ofício de mãe e mestra. Teme o perigo de não responder aos divinos apelos, pois por este esquecimento perdem-se inúmeras almas, sendo tão frequentes e admiráveis os que recebes da liberal misericórdia do Todo-Poderoso. Se não corresponderes a eles, mostrarás ingratidão muito censurável ao Senhor, e a mim e aos seus santos. Amém, Fiat.